Vamos continuar a nossa leitura do livro Missionários da Luz. Nós estamos no capítulo 14, proteção, do capítulo. E a gente parou nessa parte aqui, em que está sendo feita em que o Segismundo, que é o ser que vai reencarnar, está no processo de formação fetal. Então, ainda está naquela parte de divisões celulares e aí nós estamos aprendendo toda essa parte que a espiritualidade maior magnetiza, ajuda nessa construção. E aí a gente está aqui, no intuito, talvez, de justificar o desvelo empregado, Apuleio explicou-me atencioso. Temos grandes responsabilidades na missão construtiva do mecanismo fetal. Há que remover empecilhos e auxiliar os organismos unicelulares do embrião, na intimidade do útero materno, para que a reencarnação, por vezes tão dificilmente projetada e elaborada, não venha a falhar de início, por falta de colaboração do nosso plano, onde são tomados os compromissos. Só um pequeno comentário. São tantos compromissos, né, que a espiritualidade se doa, né, nesse momento em que cada feto, imagina a quantidade somos 8 milhões de seres no planeta, imagina cada um desses fetos que vão se transformando de embriões, fetos e bebês que vão sendo gerados, e o cuidado com que cada um desses seres cada um desses seres são mantidos por um cuidado, um acolhimento, um carinho, muito interessante tudo isso, né? Pode falar. Poxa, olha só que coisa linda. Temos grandes responsabilidades na missão construtiva do mecanismo fetal. Não é por acaso, não é tudo automático, sabe? Que aquela coisa vai se junta, não. Porque ali pode ter interferência de negativo e pode afetar esse mecanismo fetal. É uma coisa linda, muito profundo. Bom dia, Solange, que agora eu estou te vendo. Vou voltar para a minha página, que não vejo mais ninguém. Bom dia, Sani. Bom dia a todos. Passei demais, espera aí. Se passar na seta, deu ruim. Já volto. Só um minuto, pessoal, que eu estou voltando aqui. Daqui. Escutava-lhe a palavra experiente e sábia, com muita atenção, a fim de aproveitar-lhe todo o conteúdo educativo. Em razão disso, prosseguiu ele, o aborto muito raramente se verifica obedecendo às causas de nossa esfera de ação. Em regra geral, origina-se do recuo inesperado dos pais terrestres, diante das sagradas obrigações assumidas, ou aos excessos de leviandade e inconsciência criminosa das mães, menos preparadas na responsabilidade e na compreensão para esse mistério divino. Ministério divino. Entretanto, mesmo aí, encontrando vasos maternais menos dignos, tudo fazemos, por nossa vez, para opor-lhes resistência aos projetos de fuga ao dever. Quando essa fuga representa mero capricho da irresponsabilidade, sem qualquer base em programas edificantes. Claro, porém, que a nossa interferência no assunto, em se tratando de luta aberta contra nossos amigos reencarnados, transitoriamente esquecidos da obrigação a cumprir, tem igualmente seus limites.
Se os interessados, retrocedendo nas decisões espirituais, perseveram sistematicamente contra nós, somos compelidos a deixá-los entregues à própria sorte. Daí a razão de que existem muitos casais humanos absolutamente sem a coroa dos filhos, visto que anularam as próprias faculdades geradoras. Quando não procederam de semelhante modo no presente, sequiosos de satisfação egoística, agiram assim no passado, determinando sérias anomalias na organização psíquica que lhes é peculiar. Neste último caso, experimentam dolorosos períodos de solidão e sede afetiva, até que refaçam dignamente o patrimônio da veneração que todos nós devemos às leis de Deus. As definições do chefe dos construtores aclaravam-me o raciocínio, referentemente a graves problemas da luta humana. Interessados em aprender, cooperando, busquei tomar a posição do trabalhador, procurando serviço que me competia no campo de auxílio magnético às organizações celulares. Mais tarde, porém, antes de me retirar, aproximei-me do diretor, a fim de recolher algumas informações. Impressionavam-me certas minudências do trabalho que se levara a efeito na noite anterior. Porque o processo conseguira localizar-se a ligação inicial de Segismundo ao futuro corpo nos órgãos geradores de Raquel. E o problema do elemento masculino mais apto? Em todos os casos de fecundação, amigos de condição de um Alexandre deveriam funcionar no serviço de escolha? Apuleio ouviu-me com a benevolência que caracteriza as entidades elevadas e informou. Pode falar, perguntar não, desculpa, pode falar, quem levantou a mão. Ah, tá, então deixa. Passividade não significa ausência de cooperação. Quando Raquel aceitou a tarefa maternal, fê-lo com decisão e obediência construtiva. Ela recebeu Segismundo em seu organismo perispirítico e, mobilizando os poderes naturais de sua mente, situou-lhe o molde vivo na esfera uterina, com a mesma espontaneidade que outros processos orgânicos, superintendidos pela atividade mecânica subconsciente, cujo automatismo traduz a conquista de experiências multimilenárias da alma reencarnada. Para os círculos da mulher, é tão fácil a ambientação das forças criativas como é natural para o homem a manutenção de atitude patriarcal e protetora, enquanto perdura a existência dos laços paternais. Percebendo-me a intenção de aproveitar-lhes os informes para pequenino esforço meu, no sentido de escrever para leitores encarnados, Apuleio acentuou. Teríamos grandes dificuldades em explicar aos homens terrestres o fenômeno da adaptação das energias criativas no útero materno, nos processos da reencarnação. Enquanto a tendência da maioria de nossos irmãos encarnados encaminha-se para a materialização de todos os nossos esclarecimentos. É preciso esperar mais tempo para ministrar-lhes certas informações que, por agora, seriam para eles incompreensíveis. E, sorrindo, prosseguiu. Eles se alimentam diariamente de formas mentais, sem utilizarem a boca física, valendo-se da capacidade de absorção de organismo perispirídico,
mas ainda não sente a extensão desses fenômenos em suas experiências diárias, no lar, na via pública, no trabalho, nas diversões. Cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Dessa alimentação dependem, na maioria das vezes, moralmente, para a imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções, os estados íntimos de felicidade ou desgosto, de prazer ou sofrimento. Segundo você pode observar, também o homem absorve matéria mental em todas as horas do dia, ambientando-a dentro de si mesmo, nos círculos mais íntimos da própria estrutura fisiológica. O chefe dos construtores fixou-me, bem-humorado, a expressão de surpresa, ao lhe receber elucidações tão simples, em assuntos tão complexos, e acrescentou: em sua experiência última na crosta, quando envergava os fluidos carnais, nunca sentiu perturbação do fígado depois de um atrito verbal? Jamais experimentou o desequilíbrio momentâneo do coração, recebendo uma notícia angustiosa? Por que a desarmonia orgânica? Se a hora em curso era muitas vezes de satisfação e felicidade? É que, em tais momentos, o homem recebe certa quantidade de força mental em seu campo de pensamento, como o fio recebe a carga de eletricidade positiva. O ponto de recepção está efetivamente no cérebro. Mas se a criatura não está identificada com a lei de domínio emotivo, que manda selecionar as emissões que chegam até nós, ambientará força perturbadora dentro de si mesma, na intimidade das células orgânicas, com grande prejuízo para as zonas vulneráveis. Apuleio, com muita serenidade, fez ligeiro intervalo e considerou: se é muito difícil explicar aos homens encarnados fatos rotineiros como esses a que nos referimos, repetidos com eles dezenas de vezes durante cada dia de luta carnal, como informá-los com exatidão e minúcia quanto à ambientação do molde vivo para a edificação fetal na intimidade uterina? Precisamos esperar pelo concurso do tempo para conjugar as nossas experiências. Animado com as elucidações recebidas, observei: tem razão. Ainda hoje, embora a minha condição de desencarnado, não me sinto à altura de receber determinadas notícias, sem alterações do meu corpo emocional. Muito bem, falou o diretor satisfeito. É que você está fazendo o longo curso de autodomínio. Somente depois dele saberá selecionar as forças que o procuram, ambientando nas zonas íntimas de sua alma apenas aquelas de teor reconfortante ou construtivo. Em seguida, fornecendo-me a impressão de desejar manter-me dentro do assunto em exame, Apuleio prosseguiu. Quanto às observações alusivas à colaboração de Alexandre na escolha do elemento masculino de fecundação, cumpre-me acentuar que não podemos contar em todos os casos com esse concurso, que depende do setor de merecimento. Entretanto, quando o fator magnético não procede de cooperação elevada dessa ordem, devemos considerar que ele prevalece do mesmo modo, compreendendo-se que a esfera passiva está igualmente impregnada de energias da atração.
Se o elemento masculino da fecundação está repleto de força positiva, o óvulo feminino está cheio de força receptiva. E se esse óvulo está imantado de energias desequilibrantes, naturalmente exercerá especial atração sobre o elemento que se aproxime da natureza intrínseca. Em vista disso, meu amigo, a célula masculina que atinge o óvulo em primeiro lugar para fecundá-lo não é a mais apta em sentido de superioridade, mas em sentido de sintonia magnética em todos os casos de fecundação para o mundo das formas. Esta é a lei pela qual os geneticistas do globo são muitas vezes surpreendidos em suas observações, em face das mudanças inesperadas na estrutura de vários tipos dentro das mesmas espécies. As células possuem também o seu individualismo magnético, algo independente no campo das manifestações vitais. Foi interessante, né, toda essa elucidação que ele fez aqui, porque até há pouco a gente podia achar que todos os casos, né, na fecundação, existiria aquela força magnética que foi relatada, né, com a ajuda do Alexandre. Mas ele vem e elucida de uma forma que não é bem assim, tem que ter o merecimento, como em todos os casos, né? Continuar. Nesse ponto, o diretor sorriu, prosseguindo. Se a mulher pode exercer a sua influência decisiva na escolha do companheiro, também a célula feminina, na maioria das vezes, pode exercer a sua atuação na escolha do elemento que a fecundará. Claro que nos referimos aqui a problemas de ciência física, sem alusão aos problemas espirituais das tarefas, missões ou provas necessárias. Identificando-me o silencioso gesto de interrogação, o diretor observou: sim, porque nas obrigações determinadas de certos espíritos na reencarnação, as autoridades de nossa esfera de luta dispõem de suficiente poder para intervir na lei biogenética, dentro de certos limites, ajustando-lhe as disposições a caminho de objetivos especiais. Nesse momento, porém, nossa conversação foi interrompida. Pequeno grupo de entidades amigas pedia a presença de Apuleio, fora da Câmara de Serviço. Muito gentil, o chefe de trabalho convidou-me a acompanhá-lo. Apresentando-se o grupo com desembaraço, constituía-se de 2 senhoras desencarnadas, amigas de Raquel, e de um amigo de Segismundo, desejoso de testemunhar-lhe o afeto e a dedicação na experiência em curso. Vinham de nossa colônia espiritual, em serviço de assistência a familiares detidos na crosta, e pretendiam aproveitar a oportunidade para a visita carinhosa. O diretor ouviu-os atencioso, bem-humorado, mas com imensa surpresa para mim, observou: como responsáveis pela organização primordial do novo corpo de carne do nosso irmão Segismundo, agradecemos a atenção de todos. Porém, não podemos autorizar a visita a esta hora. Estamos aproveitando o escasso tempo de harmonia relativa que a mente maternal nos oferece para delicados serviços de magnetização celular para o mais urgente. E, sorrindo afável, acrescentou: depois do 21º dia, porém, quando o embrião atinge a configuração básica, nossos amigos podem ser visitados a qualquer hora, salientando-se que, a esse tempo, ambos, mãe e filho, conseguirão ausentar-se do corpo com facilidade.
Por enquanto, nosso amigo Segismundo não pode afastar-se e a nossa irmã Raquel, ainda mesmo em estado de sono físico, é obrigada a permanecer junto de nós, a pequena distância. Não há dúvida, replicou o cavalheiro de nossa esfera. Não desejamos perturbar o desenvolvimento do trabalho. Sabemos que Raquel ficaria muitíssimo comovida com o nosso abraço pessoal, comentou uma das senhoras. A alegria inesperada, de qualquer modo, é também um choque. É o que precisamos evitar, replicou o Apuleio satisfeito. Desejo, todavia, fazer-lhe sentir que Segismundo necessita de amparo espiritual de todos nós. Temos recomendações de notificar a todos os seus amigos quanto à presente reencarnação dele, a fim de que venham até aqui, quando lhes seja possível, não somente para beneficiá-lo com os valores do estímulo espiritual, senão também para colaborarem com as suas vibrações de simpatia na organização harmoniosa do feto. Voltaremos na primeira oportunidade, exclamou uma das visitantes, que até ali se mantivera silenciosa. Precisamos colaborar em benefício de Raquel. E acentuou-se sorridente. Temos uma série de instruções espirituais para as próximas noites dela. Faremos tudo por oferecer-lhe um estado da alma confiante e feliz. Diversas amigas se encontram avisadas para esse fim. Muito bem, respondeu o diretor atencioso. Logo após, despediram-se os visitantes, enquanto eu registrava mais uma preciosa lição do plano espiritual. A sós, de novo, Apuleio esclareceu-me bondoso. O momento que atravessamos é delicado, não podemos distrair a atenção. E, noite a noite, penetrei na Câmara de Trabalho reencarnacionista, aprendendo e cooperando, para melhor conhecer a generosidade dos benfeitores espirituais e a sabedoria de Deus, manifesta em todas as coisas. Depois da vesícula seminal, com a cooperação magnética dos construtores para cada célula, formaram-se os 3 folhetos blastodérmicos, aproveitando-se o molde que Raquel idealizara mentalmente para o futuro filhinho, que foi aplicado sobre o modelo vivo de Segismundo, em processo de nova reencarnação. Reparei que os trabalhos dos técnicos espirituais eram tudo semelhante aos serviços que acompanharam na sessão de materialização de desencarnados. Tomava-se o concurso de interessado, valia-se da colaboração de Raquel, que no caso tomava a função de médium da vida. Mobilizavam-se amigos, utilizava-se de recursos magnéticos, requisitava-se o auxílio direto e positivo de Adelino, o futuro pai de Segismundo. Como se requeria, na sessão, o concurso do orientador mediúnico sobre as forças passivas da intermediária. O símile era completo, apenas com diferença de que, nos trabalhos de materialização dos desencarnados, gastavam-se algumas horas de preparação para um ressurgimento incompleto e transitório, ao passo que ali se gastaria 9 meses consecutivos para uma reencarnação tangível da alma, em caráter mais ou menos longo e definitivo. Com o transcurso dos dias, formava-se novo corpo de Segismundo, célula a célula, dentro de um plano simples e inteligente. Prosseguindo nas observações metódicas, verifiquei que o folheto plastodérmico inferior, obedecendo às disposições do molde vivo, enrolava-se,
apresentando os primórdios do tubo intestinal, ao passo que o folheto superior tomava o mesmo impulso de enrolamento, formando os tubos epidérmicos e nervosos. O folheto médio, assumindo feição especialíssima, dava lugar às primeiras manifestações da coluna vertebral, dos músculos e vasos diversos. O tubo intestinal, em certas regiões, começava a dilatar-se, dando origem ao estômago e às alças de várias espécies, se revelando em seguida determinados movimentos de invaginação, interna e externamente. Organizava-se aos poucos as estrias inferiores e superiores, constituídas de pregas, vilosidades e glândulas. O tubo cutâneo começou o serviço de estruturação complicada da pele, ao mesmo tempo que o tubo nervoso dobrava-se paulatinamente sobre si mesmo, preparando-se à oficina encefálica. Enquanto isso ocorria, as substâncias do folheto médio transformavam-se de modo surpreendente. E dia a dia era para mim cada vez mais belas as lições que recebia, observando, então, por que disposições maravilhosas segmentavam-se o cordão axial das vértebras que abraçavam o tubo nervoso na parte superior e o tubo intestinal na zona inferior. O serviço, eu já vou parando por aqui, porque já são 8h29, e aí vai mudar um pouquinho aqui o assunto, e aí a gente começa aqui, no serviço dos espíritos construtores, na próxima semana. É bem interessante, porque à medida que a gente vai lendo, pelo menos eu que já estudei embriologia, você vai recordando, né, os passos da parte. O que eu achei interessante é a coisa da sintonia. A mulher escolhe o homem pela sintonia, pela vibração que ele tem com ela. E a mesma coisa o óvulo perante o espermatozoide. Isso é muito abrangente, muito profundo, né? Coisa fantástica. Uma visão que a gente sabe que existe a atração do casal, mas a atração chegar a nível de óvulo, pô, é muito, sabe? É outra visão, é isso. Eu também não tinha essa imagem, não, desse tipo de escolha, né?